pode confirmar se vocês estão mudos, por favor. Alguém puder comentar. Obrigada, Ana. Oi, Carol, tu tá me ouvindo agora? Agora te ouço. Você me ouve Pra mim também? tá ótimo. Pra você tá baixo o meu áudio, tá com muito ruído. Agora para mim tá ok. Não sei, a Ana estava aqui contando que também para ela estava muito baixinho. Talvez a Ana possa dizer para nós como é que tá o áudio Deu agora de nós. certo. Deu Devia ser porque eu tava tentando mexer aqui, vendo quem ia entrar, e aí eu devia estar fazendo alguma coisa, gente. Não sou tão tecnológica assim, tá, pessoal? Boa tarde, né? Deu certo aqui, a gente conseguiu. Vamos começar a falar um pouquinho desse tema, né? Que é a adoção, a primeira infância, né? A partir de uma perspectiva psicanalítica. A gente pensou nesse momento mesmo de almoço, que é um momento que as pessoas estão aí nesse intervalo, né? Geralmente conseguem acompanhar, tá? E aí eu vou apresentar, Carol, rapidamente você, tá bom? Pra gente começar. E aí eu vou trazer aí alguns tópicos, né? Que a gente combinou, né? Que a gente achou importante de colocar aqui na live hoje. E a Carol, né? Para quem não sabe, ela vai ser a nossa mediadora, facilitadora, né? Esse semestre da Clínica do Bebê, do nosso curso de formação. Para quem não sabe, né? Assim, acredito que todo mundo que está aqui sabe um pouquinho do trabalho da Clínica do Bebê, que é uma clínica aqui de Fortaleza, né? Especializada na primeiríssima infância, na primeira infância. Trabalha com as suas famílias, né? As famílias das crianças, com puérperas, gestantes, né? Temos esse trabalho bem focado também na intervenção com bebês, né? E essas crianças muito pequenininhas aí até os 3 anos. E a gente tem esse processo de formação semestral, né? Todo semestre a gente traz uma temática que seja interessante e um convidado ou mais de um convidado, a depender do tema, que possa facilitar, né? Como você vai fazer, Carol, esse semestre, né? E vai dar 4 aulas para a gente, né? Agora entre abril e julho. E temos também, né, entre esses 4 meses, os encontros dos grupos de estudos sobre a temática que a gente está estudando, né? Então, a ideia é realmente proporcionar formação tanto para profissionais como para estudantes. E por isso que a gente também está aqui hoje, né? Para falar um pouquinho desse assunto, porque a gente percebeu que é um assunto que tem muitas dúvidas, né, Carol? As pessoas não estão muito sintonizadas com esse assunto. A Carol é terapeuta ocupacional, né? Doula de adoção e trabalha diretamente dentro desse contexto. E aí, Carol, eu queria que tu explicasse um pouquinho, assim, resumidamente do teu trabalho, né? Como é que tu chegou nesse lugar de trabalhar com adoção. E aí a gente pode entrar nos tópicos que a gente pensou, tá bom? É contigo agora. Boa tarde, querida. Um prazer enorme estar com você. Um prazer esse reencontro com a Clínica do Bebê, né? Eu já fiz parte do Laleio em um outro momento, e aí, enfim, vários caminhos da vida aí me impediram de conciliar as agendas, e fico feliz que agora seja possível esse reencontro, né? Nesse espaço que eu acho que é tão potente que a Clínica do Bebê proporciona, né? Numa perspectiva assim tão sensível, tão ampliada, e de também poder pensar com profundidade aí as questões da primeira infância, da parentalidade, Uhum. sempre com esse atravessamento da psicanálise, né, Thaís, que é, acho que a convergência aí que nos move, né, no interesse desses temas também. E, bom, acho que a adoção, né, ou melhor, o trabalho com a adoção
foi uma das coisas, né, que acabou me tomando muito nos últimos anos e que fez com que eu precisasse me afastar dos grupos de estudo, né, porque então, recentemente, mais ou menos recentemente, né, 4 anos atrás, me tornei doula de adoção e passei a atender, então, as famílias, né, como você disse, eu sou terapeuta ocupacional, sou de Curitiba, no Paraná, hoje eu atuo na clínica, né, na clínica de terapia ocupacional, de psicanálise, atendendo sobretudo bebês, crianças e adolescentes, né? Então, também na clínica atuo com adoção hoje, e nesse atendimento dos adultos, né? Dos pretendentes, dos pais, né? A minha trajetória profissional, institucional, né? Fez com que eu fosse me encontrando com essa realidade. Eu trabalhei inicialmente numa clínica de saúde mental, onde atendia as crianças e adolescentes acolhidos, né, em oficinas terapêuticas, mas também nos atendimentos individuais. Trabalhei em instituições de acolhimento aqui em Curitiba, né, e hoje como doula de adoção. Fazendo, então, atendimentos individuais, tanto para aqueles que pretendem adotar, como para aqueles que já estão no processo de acolhida das crianças e de efetivamente se tornarem pais e mães, né? E nesse percurso, bom, eu me tornei mãe por adoção, né? E acho que isso também acaba sendo um motor, né? Sobretudo desse trabalho, desse desejo, né? De falar sobre adoção, de pensar sobre essa questão e de entender que isso é muito importante. Né? Então, acho que é um pouquinho disso que me traz aqui. Certo. E aí, Carol, o que é que tu poderia falar pra gente, né? Eu percebo que as pessoas não têm muito conhecimento, né? Existe uma certa fantasia em torno dessa questão da adoção e do contexto brasileiro, né? E eu acho que é algo importante, né? Porque de alguma forma a gente percebe, mesmo os profissionais, né? Que assim não se interam completamente sobre esse contexto e subentendem, consequentemente, que essa questão da adoção, essa temática, seja como realidade ou fantasia, ela só vai chegar se for assim, eu vou trabalhar num lugar específico com famílias que estão em processo de adoção, etc, etc, etc. E na prática a gente vê que não é exatamente esse o caminho, né, o contexto. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre esse contexto da adoção aqui no Brasil, minimamente assim. Eu sei que é muita coisa, mas vamos reduzir para o pessoal entender um pouquinho, tá bom? Sim. Então, acho que é um contexto bem complexo mesmo, né? Que, bom, a gente vai discutir bastante, né, no grupo de estudos, nas aulas, porque tá aí para uma construção histórica, né, que a gente vai vivendo, que faz com que seja muito recente, né? Então, é posterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente que a gente vai ter o que a gente chama de adoção plena, né? Como, digamos, a única alternativa, né? Até então a gente passou por um longo período onde poderia ser escolha de quem adotava conferir a um filho adotivo todos os direitos que um filho biológico tem, ou não fazê-lo, né? Assim como desistir da adoção, sem que isso tivesse nenhum efeito, né? Simplesmente se revogava a adoção, né? Bom, é uma longa história, né? Como eu disse, a gente vai conversar, né, nas aulas, mas ela marca profundamente a nossa experiência, né? Que faz ficar em torno da adoção um grande mito, né? Assim, desde algo como uma coisa de menor valor, né? Seja ser filho adotivo ou ser pai ou mãe pela adoção, se torna quase como uma coisa de segunda categoria, Sim. né? Porque seria como se fosse, né, primeira categoria mesmo,
é a relação biológica, né? Como se a relação biológica, de fato, ela imperasse, né? Fosse ela que governasse, digamos, os nossos laços, né? E aí a gente tem uma, né, uma grande demanda, né? Hoje a gente tem só de pretendentes no Brasil, a gente tem 35 mil pretendentes em torno de, né? Esse número obviamente vai oscilando, assim como a gente tem em torno de 35 mil bebês, crianças e adolescentes que estão no sistema de acolhimento, nas instituições ou nas famílias acolhedoras, né? E né, todas as crianças e adolescentes, né, dentro dessa realidade, aí, em torno de 5 mil que estão em processo de adoção com as suas famílias, né? Em guarda provisória ou em processo de adaptação, né? Bom, é bastante gente, né? E como você falou, essas pessoas vivem nas nossas cidades, né? Estão nas nossas escolas, nos consultórios médicos, né, enfim, nas pracinhas, em todos os lugares, né? E nos nossos consultórios também, né? Então, a gente sabe, né, que essas crianças, adolescentes, famílias vão chegar nas escolas, vão chegar nos serviços de saúde, vão chegar nos consultórios, né, das nossas clínicas, precisando de acolhimento, de assistência, de escuta, né? E muitas vezes a gente perde aí alguns componentes, né, Thaís? E veja, não é sobre que a coisa não seja muito no caso a caso, porque né? Mas é verdade que tem questões da realidade que vão atravessar essa experiência, né? Eu gosto de uma fala de uma psicanalista que ela conta que, enfim, justamente um psicanalista estava uma pessoa e essa pessoa era uma pessoa negra e aí então essa pessoa dizia, olha, né, eu estou muito angustiado porque eu vou no mercado e as pessoas me olham e o segurança me segue e na rua acontece isso e na minha empresa acontece aquilo. E aí então esse analista teria dito, bom, acho que você vai precisar procurar um psiquiatra porque você está com pensamentos persecutórios, né? E aí, então, essa psicanalista que estava analisando a situação, ela disse, bom, não são pensamentos persecutórios, essa pessoa é preta num país racista, né? Então, tem um componente da realidade que precisa ser olhado, refletido, né? E eu gosto, né, quis dar esse exemplo, porque penso que, né, assim, é claro que o racismo é um capítulo à parte, né? E que precisa dialogar com a questão da adoção, afinal, a grande maioria, falando da realidade, né, do nosso país, a grande maioria dos bebês, crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção, precisando de uma família, são negros, né, pretos ou pardos. Então, é claro que isso atravessa também, né, mas não deixa de ser uma situação à parte, né, mas quis trazer esse elemento para a gente dizer assim, tem coisas que realmente fazem parte de uma realidade histórica e social, né, que atravessam a nossa cultura. Sim. E que precisam ser consideradas quando essas pessoas nos chegam, né, pensando especificamente, né, na adoção. Como que funciona o processo de adoção para quem quer adotar, para uma criança, o que se dá no acolhimento dessa criança, o que acontece com as famílias de origem, o que a lei diz, o que a lei não diz, o que a lei faz, o que a lei deixa de fazer. Todas essas coisas atravessam a experiência subjetiva, porque afinal a nossa subjetividade vai se construindo num tempo histórico, né? Vai se construindo na cultura. Acho que isso entra naquela questão que a gente tinha conversado, assim, Carol, sobre a questão da adoção e da escuta, né? Assim, considerar esses pontos da adoção, talvez até pensar também nessa adoção, né? A gente está pensando, óbvio, num campo
prático e que é atravessado por muitas camadas também jurídicas, sociais. Mas mesmo esses filhos biológicos, por assim dizer, também precisam ser adotados de alguma forma, né? Eu acho que tanto essa parte prática e jurídica de uma adoção efetivamente falando, né, no campo social, ela passa por uma escuta e essa adoção psicológica, por assim dizer, né? Então nem sei se tem esse termo, mas eu vou aprender, porque a Carol vai falar sobre isso. A gente sabe que isso também chega, né, nesse processo de escuta, né? Então, o que é que tu consegue falar minimamente aqui para o pessoal, né? Já para eles ficarem também entendendo um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar esse semestre, né? Sobre essas questões. Sim. Porque, bom, é isso, né, Thaís? As questões de ordem prática da realidade, né, social, cultural, elas vão atravessar as experiências, né? Mas nos interessa, sobretudo, né, o que a adoção vai impactar no psiquismo, né, e de que modo que essa operação se dá, né? Bom, aí a adoção jurídica, né, a filiação jurídica, ela vai dar notícias para a gente, né, de que justamente não é o laço consanguíneo que vai fazer com que alguém se torne pai, mãe ou filho, né? A adoção jurídica, ela justamente escancara, digamos assim, né? Ou talvez dá um zoom, né, para a gente brincar, né, com essa coisa, na experiência psíquica, que é se tornar pai, mãe ou filho. Bom, né, quando a gente trabalha aí pela via da psicanálise, a gente sabe a trabalheira que isso é, né? Construir tudo isso. E no caso de uma adoção jurídica, de algum modo reconstruir, né? A gente não costuma falar, né? E a gente vai falar mais disso nas aulas. A gente não costuma falar adoção psicológica justamente para que a gente lembre que toda adoção ela precisa ser legalizada, né? Isso é um aspecto importante do direito da criança e do adolescente, mas a gente pode falar até um pouco seguindo alguns psicanalistas, o mais recente, o Bernard Gossi, de filiação psíquica, né? Então, essa dimensão psíquica da filiação, né? Então, a gente vai ter uma dimensão jurídica, social, vai ter uma dimensão psíquica, né? E essa dimensão tá aí para todo mundo, né? Até tá lá no nosso programa, somos todos adotivos. Desse ponto de vista, a gente fez uma postagem aí com essa reflexão, né, Thaís? Que é justamente isso, né? No fim das contas, alguém que tem filhos adultos talvez possa olhar para isso com mais clareza também, vai poder dizer assim, bom, o que é que sustentou esses laços, né? O que é que sustentou esses anos da convivência? Bom, não é o sangue, né? Porque a gente vai ver que muitas relações de parentesco se esmaecem ou até se desfazem, né? Porque o que faz realmente com que a gente fique enlaçado é uma outra coisa, né? São os laços de afeto, o desejo de estar junto, de cuidar, o compromisso mútuo, né? E, sobretudo, isso de querer fazer laço, né? Querer seguir ali com aquela pessoa, isso, claro, né? É muito complexo, tem muitos desdobramentos, e a gente vai falar muito sobre isso, mas eu acho que importa dizer que muitas pessoas, né, do campo da adoção vão dizer, né, o quanto essa experiência de estudar do seu, né, vai servir, entre aspas, né, para tudo que a gente escuta, porque na maioria das vezes o que as pessoas vão vir dizer, crianças, adultos, né, ou mesmo os bebês do seu modo, né, é sobre os laços, né? É sobre como a gente está diante do outro, é sobre o nosso romance familiar, aquele que nos constituiu,
né? E isso nada tem a ver com genética, Uhum. né? Mas tem a ver com convivência, com afeto, com investimento, Sim, com aposta. com vínculo, né? Lembrei daquele trecho que você leu, que você me mandou, né, de um livro que fala justamente Sim. sobre isso. E recentemente, para quem está acompanhando a live, a gente fez algumas postagens, né, aqui no perfil da clínica, que também está no perfil da Carol, falando um pouco sobre essa temática, né? Porque, querendo ou não, no final das contas, a gente está falando de construção de vínculo, de sustentação de vínculo, de tudo isso de alguma forma, né, Carol? Com certeza, com certeza. É sobre vínculos, né? Uhum. E os vínculos, eles não estão ligados, né, à nossa experiência biológica unicamente, né? Ela não está descartada da equação, mesmo quando a gente não fica na nossa família biológica, Uhum. né? Mas tem muita coisa que está para além disso, né? Que é como cada um vai compreendendo aí os vínculos na vida, né? E acho que poder pensar nisso enriquece muito a nossa prática, Sim. né? Seja com os pais, seja com os bebês, com as crianças, né? Poder pensar em que medida alguém se dá, né? Ou se coloca, né, diante do cuidado na construção do vínculo, como é que um bebê ou uma criança é capaz de aceitar essa aposta, consentir, Uhum. né, com isso. Tudo isso faz parte desse processo, né, de construção de uma filiação, né? No caso psíquica aqui, eu diria que diante de tantas dimensões e instâncias, né, das quais a gente vai conversar da construção de uma filiação, o psiquismo, né, como em outras esferas da vida, é isso que vai trazer uma amarração, né, que vai dar sentido para a instância jurídica, social, biológica, Uhum. né, E que vai justamente trazer, né, a ordem da palavra, a dimensão da palavra uhum. para essa equação. Carol, e assim, né, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Você falando sobre isso, eu pensei, né, qual é o desafio? Não sei se o maior, né, mas talvez o mais presente de trabalhar com essa questão da adoção de maneira geral. Uhum. Olha, Thais, que pergunta difícil. Desculpa, é porque eu fiquei pensando nisso. Não, acho que é uma ótima pergunta, né? E talvez a resposta dela seja que há muitas questões, né? Muitos Uhum, desafios, porque eu costumo brincar assim, né? Que eu já trabalhei no contexto de uma penitenciária, né? Com mães e bebês no contexto de uma penitenciária. Um trabalho muito difícil, né? Mas talvez o trabalho mais complexo que eu já fiz e tenho feito, né, é o trabalho com adoção. Por conta de que a gente vai ter muitos elementos, muitas camadas, muitas coisas que se reúnem, uhum, né, para tornar isso algo muito complexo, né? E veja, né? Complexo é diferente de grave, uhum, né? Nesse sentido, né? Porque é de fato no campo do que é muito sensível, né? Do que vai ter muitos uhum, interferentes. Então, eu acho que talvez o difícil do trabalho com adoção seja justamente se dar conta dessas complexidades, né? Porque a gente tem o filho ou a filha, né? Tem os pais que muitas vezes, na maioria das vezes, ainda são casais, né? Então a gente tem aí duas pessoas, porque um casal não é uma uhum, pessoa, duas pessoas com as suas subjetividades, com as suas questões. Na realidade brasileira, muitas vezes, tendo atravessado uma situação de uhum, infertilidade, né? Que é ainda a maior
razão, né, que leva as pessoas inicialmente a buscarem a adoção, embora, né, a adoção não seja ato exclusivo, né, de pessoas com infertilidade biológica, mas aí a gente tem toda a instância jurídica, a gente tem todo o processo de acolhimento, os profissionais que estão lá, todo esse movimento, tem as famílias de origem, né, e toda a realidade social que enfim, que se relaciona à questão das famílias de origem e, por consequência, a origem do filho adotivo. Isso é bom, tá aí, né? E é algo que não pode ser deixado de lado quando a gente pensa em Sim, adoção, né? sim. Então, acho que olhar para todas essas questões, talvez com todos os mitos, preconceitos e desinformação Uhum, que a gente tem em relação à adoção no nosso país, acho que é o grande desafio, né, de uhum. quem quer apoiar e acolher e escutar filhos adotivos, pais adotivos, enfim, né, acompanhar famílias por adoção. Uhum. Né? Eu acho que a tua resposta, Carol, ela responde, na verdade, a dúvida de muitas pessoas que entraram em contato com a gente, né? Assim, sem entender muito bem a proposta do tema, ou sem entender essa complexidade, né? Assim, mas eu não trabalho numa instituição de adoção, né? Com crianças que estão em processo, como assim, né? Para que eu vou estudar isso? Eu acho que mostra muito o quanto estudar isso amplia, inclusive, o nosso olhar para atender as famílias em um contexto geral, né? Principalmente quando tu trouxe esse termo, né, dessa filiação psíquica, né? Então, Uhum. se você que está assistindo tinha alguma dúvida sobre isso, eu acho que a Carol acabou de tirar a dúvida, né? Assim, explicando um pouco assim da importância dessa temática, que infelizmente é uma temática que a gente não vê muito nos lugares realmente ser falada, não tem formação assim nos lugares, né? Na faculdade se vê muito pouco, geralmente quem vê alguma coisa é quem vai atrás de saber algo sobre isso, né? Então, é um tema que é muito importante e que ainda é pouco discutido, né? E agora a gente resolveu trazer para cá, né, para a live, para os posts, mas principalmente para a formação, que é um ambiente mais complexo, né? Porque aí tem as aulas, tem um grupo de estudos e tudo mais, né? Sim, sim. E acho que é uma proposta de fato muito interessante. Bom, eu tô aqui em suspeição, né? Muito, muito suspeita para falar, né, Thaís? Mas eu acredito que é isso, assim, né? Além do que eu dizia, de que provavelmente, né, quem está nos escutando, quem vai escutar essa live depois, né, e quem se propuser, né, a esse percurso aí conosco, né, ao longo desse semestre, certamente vai se encontrar Uhum. com a adoção efetivamente no sentido da adoção jurídica ou não, né, porque temos muitos filhos adultos que hoje também, né, chegam aos consultórios, enfim, nas empresas, e que são pessoas que foram adotadas, né, e têm suas questões, e bom, quando a gente vai atender essas pessoas, a gente sabe, é sempre do infantil que se Sim. trata, né, então, e fora, né, as crianças, né, bebês, crianças que estão aí em diferentes locais e que muitas vezes a gente só não sabe que essas crianças foram adotadas, né, mas a gente convive com elas. Mas assim como justamente poder aprofundar e ampliar o nosso olhar, né, sobre isso que é, né, o arroz com feijão da clínica, por assim dizer, né? Acho que aqui mais Uhum. especificamente, que é de que família eu venho, romances familiares, o que é para mim ter crescido desse modo, com essas pessoas, nesse lugar, né? E tudo que alguém traz nesse sentido, né? É, bom, do que é que qualquer criança, né? Isso falando dos adultos, mas também pensando no atendimento das crianças, qualquer criança, não um filho adotado juridicamente, né? Do que as crianças vêm falar na Uhum. clínica, né? Ou estão falando nas suas escolas, se não da relação
né, com o outro, né, com os laços que se faz, sobretudo na primeira infância, né, com os cuidadores primordiais, com o pai, com a mãe, né, com quem está na relação de cuidado, com os irmãos, Uhum. né, quanta coisas as crianças precisam falar sobre os irmãos ou quando chega um Isso. irmão, né? Então, enfim, pensar a adoção tem a ver com tudo isso, Uhum. né? E certamente ajudar a ampliar as nossas possibilidades de escutar. Bom. Gente, queria agradecer quem acompanhou, né? Agradecer a Carol, né, que tá aqui falando um pouquinho sobre o assunto com a gente. E convidar quem não se inscreveu ainda a se inscrever, né? O nosso formulário tá aqui na bio do Instagram. É só clicar, é bem simples de fazer. Mas qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente da Clínica do Bebê, pode entrar em contato com a Carol, e aí a gente vai se resolvendo. Obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço, quero agradecer de novo essa conversa deliciosa, adorei, né? E tô aqui animadíssima para começarmos no outro sábado, né? E quero reforçar o convite, né? Que, é, enfim, todo mundo venha compartilhar com a gente, né? Desse espaço, desse momento de troca de reflexões e vai ser uma alegria poder, Isso. né, construir Isso. esse estudo aí com todo mundo. Dia Tá 12 bom? a gente Um abraço. começa e dia 12 a gente se reencontra, então, Carol. Até lá. Até. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal.